Bem, pessoal, comecei a fazer esses vídeos falando de dengue, todo mundo faz as mesmas perguntas que eu vou tentar responder aqui. Por que a gente está vivendo esse caos de dengue, né? Tem alguma relação com a Covid, né? Qual o problema da dengue? Isso vai acabar? É uma coisa só do Brasil? Está acontecendo no mundo inteiro, né? Tem relação com problemas climáticos, né? Desigualdade social? Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas essas perguntas mais comuns que aparecem aqui no comentário, né? Vamos lá para vocês entenderem. Número 1, dengue é um problema de saúde pública no Brasil há muito tempo. Isso não é da agora. Mas fato é que esse ano é o recorde histórico. A gente está falando de 2 milhões de casos no início do ano, 3 meses só. Tem uma relação muito grande com o aumento de número de chuvas, né? Porque tem uma relação muito grande com o mosquito, né? E o mosquito a gente sabe que gosta de água parada, pode ser limpa, pode ser suja. O Ministério da Saúde até anunciou que os reservatórios, né, os locais que ele encontra a maior quantidade de mosquitos são em ambientes domiciliares, 75%, então a grande maioria do foco está dentro das casas das pessoas, daí tem uma dificuldade grande até da saúde pública interagir dentro da casa das pessoas, né? Outro aspecto muito grande, houve sim o desfinanciamento, os números mostram, né? Um sucateamento, né, nos últimos anos da questão desses agentes que faziam um papel, a gente viu isso várias vezes aqui no Brasil, de orientação, de conscientização. A própria campanha da televisão sumiu, muita gente perguntando, Júlio, o fumacê também que existia, né? Tem vários aspectos, né, que houveram uma mudança muito importante nos últimos anos, mas não foi só isso. Existe o aspecto macro que a gente não tem interferência, que é a questão das chuvas, que aumentaram bastante. Junto com isso, a questão da urbanização descontrolada, falta de acesso ao saneamento básico. Daí há sim uma desigualdade na quantidade de pessoas que pegam dengue, que têm dengue, que grande parte estão em locais de pessoas desprovidas de saneamento básico. Não que está impeditivo de ter em outros locais, mas esse local destaca. E além do mais, a gente sabe que tem muitos terrenos, né, que são privados, mas não tem ninguém morando lá, que aquilo acumula água, tanto limpa quanto água suja, né? Então hoje em dia a gente tem um problema gravíssimo no Brasil da dengue, né? Não tem relação, a princípio, nenhuma com Covid, né? É realmente essa questão da mudança climática e a questão da desigualdade, né? O outro aspecto muito importante que a gente sabe, né? Que sem dúvida nenhuma, voltando ao mundo normal, as pessoas estão mais preocupadas, quando tem sintoma procuram, acabam testando mais, então tem sem dúvida nenhuma esse aumento, porque a gente ficou quase 4 anos sem falar de dengue, as pessoas não testavam, não procuravam a ajuda, estavam mais em casa, então realmente tem esse aspecto indireto, mas não nenhuma relação direta, pelo menos não vi nenhum trabalho falando sobre isso, né? Outro aspecto é que é o aspecto exclusivo quase do Brasil. Por que eu estou dizendo quase do Brasil? Porque realmente o Brasil se destaca no mundo. Já aconteceu o caso de dengue nos Estados Unidos, recente, Europa recente, na África, mas assim, o Brasil realmente é o grande foco global de dengue. Isso tem levado um alerta do OMS, porque possivelmente vai se espalhar pela América do Sul, outros países com as mesmas características climáticas do Brasil, em especial a África, que também tem uma dificuldade de acesso ao saneamento, tem aumentado também o número de casos, mas já apareceu Estados Unidos e Europa, alguns locais que o clima é parecido e ter esse problema também de urbanização. Então, a dengue é esse o aspecto, não teve nenhuma grande mutação, não ficou mais grave, né? Ainda mata, tá ali na casa dos 2 milhões de casos para 700 mortes, então preocupa, mas não é nada com a mortalidade tão alta quanto o Covid, quanto até gripe, né? Quanto outras coisas, né? Muito caso, mas a letalidade não parece nada tão assustador, mas se muita gente tiver, a gente vai ver muitas mortes, por isso que a gente tem que ficar atento. Teve a grande revolução desse ano, foi a vacina foi incluída no SUS, né? Mas teve um aspecto muito negativo, que tem pouquíssima vacina, tá vacinando só adolescente, pouquíssimas pessoas. O argumento do governo é que é muito caro a vacina, e realmente o Brasil, o único país que diz saúde pública, tem esse grave problema que está comprando, mas tem que ser combatido rápido esse preço para dar acesso à vacina para tanta gente. Quando a gente fala de morte, é o medo de todo mundo quando pega uma doença, mas tem doenças que têm um impacto tão grande na economia. A dengue, a maior causa de afastamento tem sido pacientes com sintoma de dengue. Lota a emergência, então tem um custo altíssimo disso. Pessoas passam mal, vão estar lá, então podem não morrer, mas estão passando mal, tendo emergência, lotando a emergência. Dificulta acesso de pacientes com outras doenças que podem levar a óbito imediato. Então você vai para um pronto-socorro, por uma UPA, tá cheio de gente com sintoma de dengue, os médicos atendendo e chega um infartado, chega alguém com a Covid grave, em outros casos vai ter dificuldade de acesso, as internações também aumentam muito por causa de dengue, porque vão ter casos sim de dengue grave. Então dengue é algo sim preocupante,
É uma doença séria, sim, especial quando tem a forma grave. Não tem uma letalidade tão alta, mas a gente tem que ficar atento por todos os impactos na cadeia que ela causa. E o próprio Ministério anunciou recente que sim, sobrecarrega o sistema, tá bom? Espero que tenha ajudado.